Daqui a pouco a gente vai ouvir o Zé. Deixa eu antes ouvir a galera aqui no Twitter. Olha só, o Joelson Leite, que é palmeirense, ele tá comemorando aqui, ó. Salve, salve, Luciano. E todo mundo aí do futebol na veia. Aê, vamos começar falando do Palmeiras primeiro. Ele tá falando aqui de Osasco, na Grande São Paulo. Um abraço pra você, Joelson. E eu vou aproveitar, Breiler, que você citou o Deivinho. Vou ler aqui o comentário, já dando meu boa noite também pra Fábio Sormani, que é o seguinte: o Felipe Florencio, ele disse o seguinte: ontem o VAR tentou, mas não conseguiu prejudicar o meu Palmeiras. Foi pênalti no Deivinho. Tá falando do Daverson aqui. Um abraço para você, Felipe. Muito obrigado pela sua mensagem. Sormani, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Futebol na Veia. Aproveito para te perguntar a respeito do Daverson, né? Porque o Breiler falou aí que é um bom reforço e tudo mais. A volta dele é importante também para esse elenco palmeirense. Ô, Sormani, além de, claro, você poder responder para mim essa história aí do amor do palmeirense ali, toda essa garra demonstrada virando alguns resultados que realmente pareciam que estavam perdidos ali. O Daverson, dos outros times do Brasileirão, ele não seria titular de muitos, no caso, aí teria uns dois, três times somente que ele não seria titular, porque o cara realmente, ele... Não, se comparar dos outros times, ele poderia jogar em vários. Sormani, boa noite. Tudo bem, Luciano? Boa noite para você, para os companheiros, para o fã do esporte. O palmeirense está feliz na vida, né? Que afinal de contas, o Palmeiras, dos times que a gente acha que que vão brigar lá em cima para ganhar o campeonato, é o mais bem colocado, é o mais bem posicionado. Alguém pode falar, o Bragantino, você está desprezando? Eu estou em dúvida em relação ao Bragantino. O Bragantino que acabou de empatar em casa com o Ceará, 0-0, e cruzou 35 bolas. 35 bolas. Então, vamos devagar, né? Eu acho que a gente ainda não tem um campeonato bem definido ainda. E o que eu noto, e até comentei ontem no Sport Center, depois do jogo, Luciano, é o seguinte: dos times que a gente coloca como favoritos ao título, o Palmeiras é o que tem o melhor desempenho. Tem um desempenho de quase 67%, tem 16 pontos em 8 jogos disputados, com 5 vitórias, um empate e apenas 2 derrotas. Depois, aqueles times que vão brigar pelo título. Quem vem? O Atlético Mineiro na 9ª colocação, com 10 pontos, 6 a menos do que o Palmeiras. Pode, evidentemente, chegar a 13 hoje, porque daqui a pouco vai jogar contra o Atlético Goianiense. Depois aparece quem? Aparece o Flamengo, com 9. Enquanto que São Paulo e Grêmio, que são dois times que a gente também coloca como times que vão brigar pelo título de campeão brasileiro, esses times estão na zona do rebaixamento. A gente cansa de citar aqui um depoimento do Guardiola, que diz que em campeonato de pontos corridos, ganha-se no começo e no fim. Nos primeiros 8 e nos últimos 8 jogos. Nos primeiros 8 jogos, o Palmeiras está nadando de braçada em relação aos seus principais contendores. Ele está se aproveitando, fazendo vitória, jogando bem, bem não digo, mas competitivo. Ele é competitivo dentro e fora de casa, mas eu acho que se a gente for olhar para o futebol do Palmeiras, dá para melhorar. Pelo elenco que tem, com os jogadores que tem, dá para jogar melhor. Então, por exemplo, no jogo de ontem, o Palmeiras saiu jogando com 2 linhas de 4, tá? E ele improvisou o zagueiro Renan na lateral esquerda, tá? O técnico do Palmeiras, o Abel, tá? Então ele formou o Marcos Rocha, o Luan, o Kusevich e o Renan. Aí veio o segundo tempo, ele tirou o Breno Lopes. Ao invés de colocar, por exemplo, o William Bigode, que é um jogador que toda a partida está fazendo gol, e é um cara que tem um aproveitamento muito bom, não, ele coloca o Vitor Luiz e forma uma linha de 5 atrás, com 3 zagueiros. O Marcos Rocha, o Luan, o Kusevich, o Renan e o Vitor Luiz. Então, o torcedor do Palmeiras, mas como? Vai proteger um resultado com um tempo inteiro pela frente, diante do Internacional, em Porto Alegre, o jogo. E procura detalhes numa partida de futebol. Esse ficou um pouco incomodado, mas acabou dando certo. O Palmeiras ganhou o jogo. Em relação ao Davidson, é um jogador que eu tenho uma série de restrições a ele. Eu acho que tecnicamente não é um bom jogador e é um jogador problemático no quesito de comportamento. De todo modo, a bola que sobrou para ele, ele fez o gol. Ele estava lá e fez o gol. E isso é muito importante quando você tem um jogo difícil, por exemplo, como esse, contra o Internacional. A função do centroavante é essa, meu companheiro. Fazer gols. Ah, mas o centroavante sai da área, abre espaço para... ajuda muito na marcação, legal. Mas a função principal do centroavante é fazer gol. Ele tem que fazer gol ou gols. Esse papo de que centroavante ajuda na marcação, abre espaço
para quem vem de trás ou vem na diagonal se aproveitar disso. Isso para mim é papo furado. Isso para mim é papo furado. Centroavante tem que fazer gol, como o Pedro faz, como o Gabriel faz, como o Breno, o Fred faz, como esses jogadores fazem gols. E o Davidson fez ontem, entendeu? Agora, se o Davidson melhorar o comportamento dele fora de campo e dentro de campo, com o Abel Ferreira, for um jogador mais participativo do ponto de vista assim, do coletivo, do jogo, e melhorar tecnicamente algumas coisas que ele precisa melhorar, ele é um pouco atrapalhado com a bola, ele vai ser muito útil para o Palmeiras, com certeza que sim. E ainda está chegando o Dudu, né? Enfim, o Palmeiras, Luciano, tá aí. Tá brigando, tá nas cabeças e tá se aproveitando do mau momento dos seus contendores a título nesse início do Campeonato Brasileiro e tá abrindo vantagem, tá abrindo vantagem. Olha só, mandando um abraço aqui pro Wellington Luiz. Ele fala uma coisa interessante que eu vou puxar esse assunto com o Bubu. Rodrigo Bueno, olha o que fala o Wellington Luiz aqui, ó. Boa noite na veia. Com a vitória do Palmeiras ontem e o empate do Bragantino, mostra que estamos confiantes no título e fechado com Abel. Ele é lá de Piracaia, aqui no interior de São Paulo. Wellington Luiz, um abraço pra você, parceiro. Rodrigo Bueno, boa noite, seja muito bem-vindo, Bubu. E aí a minha pergunta é esse jeitão torcedor aí do Abel, Bubu. Você acha que esse jeitão torcedor que tá ali, ó, reclamando, eu quero sempre o melhor pro Palmeiras, eu quero reforço, eu quero aqui, ó. Ele é bem explosivo, inclusive. Você acha que esse jeitão faz com que o torcedor caia na graça e fale, assim como o Wellington Luiz aqui, ó, tamo fechado com você, Abel. É um pouco disso? Boa noite, Luciano, Breiler, Sormani, Zé, fã de esporte. Eu acho que tem um pouco disso, né? O Abel, acho que ele agrada a maioria dos palmeirenses, primeiro pelos resultados, né? O cara chegou outro dia, ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Ele já entregou coisas muito importantes para o Palmeiras, né? E a Libertadores, sobretudo, que o Palmeiras tinha uma em 99 com o Filipão. E a gente sabe a adoração que o palmeirense tem pelo Filipão. Esse jeito meio sanguíneo, visceral, que tem o Abel, eu acho que meio que se encaixa com o Palmeiras. A história, né, do avante palestra que ele cita naquelas, né, preleções que ele dá, o jeito explosivo dele, infelizmente para ele e para a torcida também, não está tendo essa comunhão no estádio, né? Ele assumiu o Palmeiras nessa época de pandemia, então ele não experimentou, é curioso isso, né? A gente já tem tanto tempo de pandemia que, por exemplo, o Rogério Ceni no Flamengo não sentiu muito o calor ali, né? A proximidade da torcida rubro-negra no Maracanã. E o Abel a mesma coisa no Allianz com o Palmeiras, né? Então a relação é um pouco distante, um pouco do jogo. Ele parece que ele está sendo o 12º jogador, chutando o copinho, reclamando com a arbitragem. Ele sente muito a partida. Mesmo nesse ambiente mais frio, né, sem torcida, ele pilha os jogadores. Ele tem uma mentalidade vencedora, ele cobra isso, ele fala, né, eu quero ganhar todos os jogos e tal, e você vê, tem jogadores do Palmeiras que tem um pouco desse perfil, mais pavio curto, o Felipe Melo, o Daverson é assim, o Dudu que tá chegando é assim, são caras com fome de vitória, caras que tentam até o fim alguma coisa, e talvez em algum momento, nessa temporada 2021, o Abel tenha baixado um pouco os ânimos, por exemplo, no Paulista. Ele não estava nem dando coletiva no Paulista. Talvez orientado pela diretoria. Paulista para a gente vai ser pré-temporada, férias para os jogadores. O Palmeiras teve dificuldade para se classificar. Foi dar valor para a competição só na reta final. Nas competições que o Abel leva a sério, que foram as Copas passadas, a Copa do Brasil e a Libertadores, e esse brasileiro, você vê um time com muito mais tesão. E ele já falou na coletiva, tá muito claro para mim. O grande objetivo do Palmeiras é ganhar esse brasileiro. Ele já identificou que pelo investimento, pelo elenco farto, há uma boa chance de sucesso do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. É um campeonato muito importante, que o Palmeiras não ganhou na última edição. Aliás, nas últimas, né? Nas últimas duas deu Palmeiras. E o Abel, você vê a luta, a disputa dele em cada jogo do brasileiro. E isso está ajudando a explicar também essa campanha boa do Palmeiras, apesar dos desfalques, né? Vamos lembrar que o Palmeiras também está jogando bem desfalcado e a tendência daqui a pouco é só de jogar mais reforçado. E o Abel, essa história do fechado com o Abel, ele está fechado com o Palmeiras, porque já teve contato do Fenerbahçe e ele já disse que fica no Palmeiras, né? Vamos ver se ele